15 às 19 horas para estar registrando seus candidatos. Eles fizeram agora suas convenções, eles escolheram seus pré-candidatos, ou seja, aquelas pessoas que potencialmente podem concorrer. Eles já encaminharam esses nomes, na realidade, as atas à Justiça Eleitoral, para que a gente tenha essa nominata de potenciais candidatos, mas somente eles vão, a gente vai ter a certeza de quem vai a partir do momento que eles entregarem um registro oficial assinado pelo partido político que está solicitando o registro junto à Justiça Eleitoral. Então, até dia 15, a gente tem essa possibilidade de alterações ainda nas nominatas dos pré-candidatos. Portanto, então já fica claro que nesse momento ainda pode haver essas mudanças, até por isso que não há um pronunciamento oficial, somente algumas coligações até nos municípios vizinhos já estão deixando alguns nomes, mas... Isso, em princípio, já aquilo que já está sendo divulgado como escolhidos em convenções... Se mantém. Se mantém, tá? Não é possível a gente fazer alterações de candidaturas, ou seja, por exemplo, um partido que não fez convenção para a escolha de um candidato a prefeito, o dia 5 agora, que era o prazo final das convenções, ele não mais poderá fazer uma convenção e escolher candidato a prefeito. Então, somente aqueles partidos que fizeram deliberações até o dia 5 de agosto e já escolheram quais cargos eles pretendem concorrer é que vão poder lançar seus candidatos. Então, a gente diz que ficou 80%, 90% encaminhado do que vai ser efetivado junto ao registro. Mas a gente só vai ter a nominata mesmo quando eles entregam o registro na Justiça Eleitoral, porque pode algum partido vir a desistir de suas candidaturas, né? A partir desse momento do dia 15, que vem oficializado, então, essas candidaturas, também já inicia completamente a campanha eleitoral e tudo mais, tudo junto? Exatamente. Dia 15, 19 horas, o prazo final para o envio à Justiça Eleitoral dos candidatos, dos registros, da solicitação de registro, e a partir do 16 está liberada a campanha para todos aqueles candidatos que fizeram protocolar o seu pedido de requerimento de registro junto à Justiça Eleitoral. Vem outro assunto importante para o eleitor, que após isso também já fica aquela preocupação, na verdade já está. Regularizar o título de quem precisa, ainda é possível? É possível, tá? Que fique bem claro. Eu não votei uma eleição, mas será que eu posso votar? É possível regularizar o título das pessoas que não estão com o título cancelado. Certo. Tá? Então, toda pessoa que tem apenas uma pendência de uma eleição, duas, ainda é possível regularizar para votar na eleição municipal. Lembrando que o título ele cancela quando a pessoa fica 3 eleições consecutivas sem votar. Certo. Então, quem ficou, por exemplo, numa eleição de 2020, 2022, primeiro e segundo turno, são 3 eleições seguidas. Esse título cancela. Agora, quem, por exemplo, só não votou na eleição de 2022 para primeiro e segundo turno para presidente, o título não está cancelado. Ele pode sim se dirigir à urna com o nome vai estar lá. Mas é a pendência. A pendência tem que ser, você pode, através do site do TRE de Santa Catarina, do TSE, procurar regularizar ou ir até o cartório e regularizar essa multinha para ficar totalmente quite. Mas lembrando, o nome do eleitor para votar, ele só não estará na urna se o título estiver cancelado. Tá? Então, quem não teve 3 eleições seguidas sem votar, o nome estará lá. Ou outra situação excepcional, como, por exemplo, alguém que responde a algum processo, condenado, que daí tem a restrição de suspensão, que também o nome não vai para a urna. Marcos, com relação à população de modo geral, podem, porque hoje em dia tem as redes sociais, podem estar compartilhando com relação aos candidatos, a população como um todo pedir voto e tudo mais, ou como é que tá isso? A legislação, ela fala o seguinte, tá, Jardel? Toda e qualquer pessoa, ela pode fazer ato de campanha política, tá? O particular pode, eu tenho um determinado candidato que eu apoio, é um parente ou um amigo, alguma coisa. Posso estar compartilhando o material de campanha dele? Pode, após o dia 16. Certo. Tá? Antes não, até porque eles nem mandam fazer qualquer tipo de publicidade ainda veiculada. Sim. Então, qualquer tipo de material que tenha pedido de voto pode ser compartilhado por qualquer pessoa, a gente chama natural, qualquer pessoa física, tá? E o que não pode é haver a compra de pessoas para compartilhar. Você não pode comprar que pessoas individuais, por exemplo, eu vou comprar lá os meus parentes para estar divulgando. Você não pode, você pode comprar impulsionamento oficial, assim, que é todos, né? Mas você não pode estar comprando pessoas para botar uma placa, um adesivo no seu carro, você não pode pagar uma pessoa
toda publicidade ela tem que ser espontânea. Voluntária. E voluntária. Com exceção do cabo eleitoral que pode ser contratado. Certo. Então o partido ele pode contratar um número que é determinado por lei de cabos eleitorais para estar trabalhando. Pode fornecer o combustível, pode fornecer salário, alimentação, para essa pessoa estar fazendo as atividades de publicidade da sua candidatura. Mas toda e qualquer publicidade ela tem que ser espontânea, de forma voluntária, tá? Sem retribuição. Então não há um número, não há nenhuma proibição quanto ao compartilhamento. O que a gente só faz referência é que toda pessoa, por exemplo, que hoje a maioria da publicidade é feita na internet, cuidem aquilo que vai divulgar ou compartilhar. A gente lembra que existe a fake news, que existem os deepfakes, que são aquelas montagens que são feitas. Sim. Então isso a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, na última eleição, algumas pessoas pegaram uma fake news que era assim, muito de fácil constatação, né? E resolveram divulgar. Então, a partir do momento que você resolve pegar uma publicidade, ainda que negativa contra um determinado candidato, e resolve compartilhar, você está sendo responsável por essa informação que não seja verdadeira. E essas pessoas responderam o processo, receberam a devida retribuição, e elas falam: ai, meu Deus, eu não queria, eu pensei que podia, eu não podia. Então, a gente tem que ter só esse cuidado, que a publicidade negativa, ela também não é permitida, né? Essa divulgação, principalmente quando ofensiva, ou quando ela tem alguma inverdade ou ilegitimidade dentro dela. É possível falar já como está esse cenário em Xaxim, se há uma, duas coligações ou como está esse andamento? Sim, aqui em Xaxim a gente teve, por enquanto, tá? Isso com base nas atas enviadas. A gente teve um envio por parte do partido do MDB. Ele enviou uma candidatura que a gente chama pura, né? Uma candidatura isolada de candidato a prefeito e vice, e com 12 pré-candidatos a vereador. Também os partidos PL, PSD, né, e PP também lançaram os candidatos a vereadores, lançaram nominata com 12 candidatos a vereadores, né, e esses partidos, juntamente com republicanos, no caso o PSDB e também com União Brasil, apoiaram a candidatura também a majoritária de candidato a prefeito e vice. Então nós teremos duas frentes em Xaxim, pelo que foi me enviado até o momento de atas, né, em que teremos dois candidatos a prefeito e vice, duas coligações, né, um partido isolado e uma coligação, e teremos 4 partidos lançando candidatos a vereador. Né? O PT não lançou candidato dessa vez, desde que eu estou aqui já faz um tempo, sempre lançava, não lançou. E também não, até o momento, então, como escoou o prazo para as convenções, possivelmente serão esses os partidos que irão concorrer aqui em Xaxim. Marcos, com relação já à sua experiência de eleições passadas, qual que é o maior cuidado que o eleitor deve ter nessa época já de campanha, de eleições se aproximando? A gente vê que a eleição, às vezes ela acirra um pouco os ânimos, né, das pessoas, né? A gente tem um histórico que desde que eu estou, já faz quase 20 anos que eu estou no chefia do eleitoral aqui em Xaxim, principalmente a questão de segurança pública, envolvimento de pessoas que acham que podem, inclusive, tolher o direito de vir de outras pessoas, de impedir que no meu bairro não vai entrar, não vai fazer campanha, que aqui em determinada localidade sou eu que mando, aqui nós temos... E isso ocorre aqui em Xaxim, então isso é uma questão que não deve ser cuidada, isso é crime comum, não só crime eleitoral, né? E a pessoa pode sim receber a reprimenda necessária e legal, né? Com a devida apuração pelas instituições, como Polícia Civil, Polícia Federal. E ser reprimida pela Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, né? A questão da internet, que é a grande problemática de pessoas que acham que podem criar páginas falsas, blogs falsos, e a gente consegue localizar pelo IP, a gente consegue ir atrás das pessoas, principalmente hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem, né? A gente vê aí que hackers foram presos e a gente consegue identificar. Então as pessoas têm que se ater que não é uma brincadeira, ali a gente está decidindo o futuro do município. São pessoas que, além de candidatos, né, eles têm família, eles têm filhos e devem ser respeitados. Né? Então as pessoas costumam divulgar muitas vezes fake news, compartilhar fake news. Então acho que o maior cuidado é esse, e as pessoas acham que também não são responsáveis, elas são sim pelo compartilhamento na sua página pessoal, na sua rede social pessoal e particular. Então, quando a gente vê algo nesse sentido, a gente tende a coibir, né? A gente tende a procurar e apurar e responsabilizar as pessoas que estão agindo de má fé, às vezes, de forma...
Outra questão é no dia da votação. A gente sempre se atém o que é publicidade permitida, não que é publicidade no dia da votação, que pode ser, como é que eu posso me dirigir, o que eu posso fazer. Que pode vestir. Exato, e que tipo de publicidade? Eu posso afixar uma faixa ou não posso na minha casa? Então tem que procurar o responsável por essa coligação, por esse candidato, nesse partido, e verificar se a publicidade que ele pretende estar fazendo é permitida. A gente vê, por exemplo, eu vi aqui situações que uma pessoa sem autorização do candidato, e a gente sabe que não tinha autorização do candidato, ela resolveu fazer uma faixa. E qualquer um pode mandar fazer um material publicitário, mas tem certas normas para fazer, né? Tem que ser seguidas. E ela fixou essa faixa num ambiente público. Né? Então o candidato não tinha, a hora que ele viu, ele mesmo foi lá correndo e tirou. Porque não era. Então a pessoa ela tem que ter esse cuidado até para não prejudicar o seu próprio pessoa que ela está apoiando. Nada impedia de colocar no seu próprio terreno, mas não está. Ela não pode nem tipo de faixa. Hoje, para vocês terem ideia, a publicidade eleitoral, você que está nos ouvindo, ela está limitada à internet. A distribuição de santinhos e panfletos, folders, aquilo que eles botam na caixa de correio, aqueles livrinhos, o que eu fiz, por que eu sou apto e tal, ela está restrita a bandeiras, tá? E de móveis, elas não podem nem ser fixadas, e adesivos até meio metro quadrado na casa, na janela da casa. Adesivo, não pode nem mais placa, não pode mais cavalete, não pode mais aqueles bonecos. Então é bandeira, você pode receber uma bandeira, botar uma bandeira na sua casa, até um limite razoável, né? Os candidatos forem informados do que é. Pode botar um adesivo até meio metro quadrado e no carro micro perfurado atrás, entendeu? É muito restrito hoje o material publicitário, né? Como um todo, eu lembro muito bem das épocas de eleições passadas que tinha os comícios. Hoje pode, não pode mais aquele showmício, né? Que se fazia um evento, linguiça, churrasco e confusão. A gente pode ter as reuniões para apoio. As pessoas hoje confundem, determinada comunidade ela pode se encontrar com um candidato, para esse candidato fazer a sua proposta. Não tem aquela outra atração. Exatamente, não pode ter alguma coisa que ela pode receber um apoio de uma pessoa famosa. Sim. Mas essa pessoa famosa que faz show, ela não pode ir lá fazer um show de graça. Entendi. Entendeu? O partido pode fazer um evento para arrecadação de recursos, por exemplo, do qual seja vendido ingressos para arrecadação e ter apresentação artística. Entendi. Mas ela não pode deliberadamente, gratuitamente, permitir a entrada de pessoas para poder ouvir a proposta do candidato. Então hoje a gente tem o comício, a gente tem a carreata e a gente tem a passeata. Não temos mais aquele carro de som circulando pela cidade, não é mais permitido. Certo? A gente tem o comício, que pode ocorrer aí no horário das 8 até a meia-noite, até o comício. A gente tem a distribuição de material, a gente tem aquelas pessoas que ficam arregimentadas nas praças, os locais com bandeiras para entrega de material, isso é permitido, tá? E a internet, tá? Não pode outdoor, não pode placa, cavalete, isso aí não pode. Eu quero fazer uma faixa, não pode, tá? A publicidade ela se resume a adesivo de meio metro quadrado. A única coisa que pode ter uma publicidade maior que meio metro quadrado de adesivo é o comitê central do partido, só que pode ter 4 metros quadrados. Então o restante da publicidade ela é bem restrita. Né? Então acho que hoje a gente percebe assim, até por uma questão de poluição visual, né? Que era, sim. Aí a panfletar, no último dia de votação, por exemplo, no dia de domingo de eleição, não pode nada. A pessoa pode, com a camiseta, com o broche do seu candidato, o número, votar e ir para casa. Que não pode haver aquela regimentação. Mas ela não houve essa alteração em relação aos outros anos. Ela houve, sim, também em relação à publicidade negativa, de que o candidato pode, inclusive, ser cassado se ele não fizer publicidade para ele, e sim só publicidade contra os outros. Ou aquele candidato que não vai para a rádio propor nenhum tipo de proposta para sua cidade, melhorias, enfim, ele vai lá só para falar mal do outro e falar algumas notícias inverídicas ou ofensas. Isso aí é considerada publicidade, propaganda eleitoral negativa. Isso hoje há, inclusive, reprimenda. Esse dinheiro, se for gasto em investimento nisso, pode o candidato que está fazendo esse tipo de publicidade ser cassado. Então a gente tem aí só uma questão de cada dia mais da transparência e equilibrar, né? Muito que a gente veja é o seguinte: a gente tem que pensar que tem candidatos que têm muito dinheiro e tem candidatos que têm pouco dinheiro. E a gente não está falando só de prefeito, está falando de vereador. Então o que a publicidade ela visa? Ela visa equiparar todos a utilizar das mesmas ferramentas, das mesmas armas, para que todos tenham o mesmo alcance quanto ao eleitorado. Tá? Com relação, por exemplo, às redes sociais próprias de cada candidato, tem uma restrição ou não? Não, cada um vai poder fazer a sua página .cand, .can, que a gente fala que é de candidato específica para a eleição, e ele vai poder usar a sua rede social particular.
E ele pode estar, inclusive, fazendo na sua página de candidato aquela, a gente chama impulsionamento, né? Sim. Em redes sociais, Sim. pagos, devidamente registrados na Justiça Eleitoral. A gente tem que ter em mente, assim, ó, o que eu acho uma vergonha, né? Particularmente, não estou falando agora como chefe do cartório, que é o fundo eleitoral, fundo de financiamento de campanha eleitoral. Até acho que para poder, algumas pessoas que não têm dinheiro ter acesso, poderia se dar um valor. Mas a gente tem hoje 5 bilhões de reais no Brasil. É um orçamento que muitos dos ministérios... Absurdo. Valor absurdo, que muitos dos ministérios não têm. Sim. Certo? Então eu acho que assim, de acordo com uma proposta objetiva, minha opinião, né? A gente poderia ajudar. Então aquele candidato que a gente vê que pelos seus bens, declaração, ele deveria ter uma cota um pouco, né? E o outro que não tem, ele quer, eu digo assim, você quer ir na eleição, você quer participar da eleição, então você é responsável. Mas aí a gente só teria candidatos com dinheiro, porque o que não tem condições não participaria. Não, a gente pode incentivar de alguma forma a candidatura de quem não tem, o partido pode trazer, porque às vezes você tem um representante de comunidade que ele não tem vamos dizer assim, em particular, ele não tem um patrimônio muito alto, mas ele pode, o partido chamar ele para participar, porque ele é bom de voto. O partido entende isso. Isso, e o partido pode investir na candidatura dele. Só que o que é um absurdo é você disponibilizar 5 bilhões de reais, né? E às vezes esse pessoal, a gente, por mais que a gente fiscalize, quem que faz as eleições do Brasil? São os próprios partidos. Sim. São os representantes dos partidos. Então, até a própria fiscalização, ela é engessada às vezes. Entendeu? Da gente poder estar fiscalizando a origem, o recurso. Ela é boa, mas assim, é difícil. Então, esse dinheiro, a gente nunca sabe que ele muitas vezes se perde no caminho. Né? Então, por isso, eu acho assim, olha, que é importante a gente se ater a isso, né? São questões que a gente deve estar, inclusive, propondo aos nossos políticos futuros de acabar com isso aí. Hoje, no Brasil, só um único partido abriu mão do fundo partidário, que é o Partido Novo. Nós não temos nem Xaxim, né? Foi o único partido que não aceitou o fundo de financiamento de campanha. Todos os outros partidos, eles vão utilizar. E o dinheiro é dividido de acordo com a representatividade do partido no Congresso. Certo. Então, hoje nós temos o PL como maior representatividade, então é o que mais vai receber dinheiro. Então, os seus candidatos possivelmente vão receber mais dinheiro. Só que ainda assim, para tentar minimizar um pouco o impacto financeiro, a gente estabelece limites de gastos do município. Então, aqui em Xaxim, o prefeito não vai poder gastar mais que 200 e alguma coisa, 230 mil, se eu não me engano, e vereador um valor em torno, se eu não me engano, de 60, 50 mil, uma coisa assim. Eu não me recordo de cabeça agora. Perfeito. Para finalizar, alguns assuntos ainda importantes, como por exemplo, com relação ao eleitor, como saber o local de votação? Isso, o eleitor ele tem duas possibilidades. Uma, ele pode baixar o e-título, onde tem todas as informações dele, tá? Inclusive ele pode votar com o e-título, se ele apresentar o e-título com foto e usar a biometria, ele não precisa nem levar a identidade, né? Porque hoje é necessário um documento de identificação com foto para votar, não é preciso o título. Certo. Aquele título físico, o verdão, a gente nem é mais produzido, a gente nem mais oferece aos eleitores, né? Então você pode baixar o e-título, você pode fazer uma pesquisa no site do TSE, do seu nome, dos seus dados cadastrais, e lá vai estar o local e a sessão. Ou você pode ir no cartório eleitoral e pegar uma segunda via normal de título, e ali a gente mostra onde é que vai estar, tá? Ou onde é que você vota. Muitas pessoas desconhecem o local porque acabam fazendo o título, escolhe um colégio e depois esquece. Sim. E no dia da votação a gente recebe inúmeros pedidos, mas inúmeras consultas. Muitas pessoas se dirigem no dia da eleição ao cartório eleitoral para saber, ou até perguntam para os nossos auxiliares, volantes que a gente tem nos colégios, qual é o local que ele vota, que ele esquece, ou até esquece se fez transferência. Mas você pode baixar o e-título, pode consultar seus dados no site do TRE, ou pode ir no cartório eleitoral. Lembrando que agora a gente não faz mais transferência, tá? O período de transferência encerrou em maio, então agora a gente não tem mais como fazer alteração de dados cadastrais. Apenas a gente pode quitar a multa de algum eleitor e também pode regularizar a situação por completo de alguém que não está com o título cancelado. Eu até achei importante falar já sobre o assunto, porque, querendo ou não, são praticamente 2 meses, a eleição está aí. Isso, e assim como é uma eleição municipal, muitos candidatos estão atrás de todo e qualquer tipo de eleitor. E às vezes a gente tem lá aquela vozinha que não vota faz tempo, a gente tem aquele eleitor que não se preocupou muito em votar, e não, vai lá, me ajuda aí. E esse eleitor tem essa dúvida, ele diz, eu nem sei se eu posso votar. Então, se tem essa dúvida, se está com algum tipo de questionamento quanto a qualquer informação sua cadastral, pode ir na Justiça Eleitoral que a gente vai tirar. Lembrando que a Justiça Eleitoral de Xaxim funciona das 12 horas até as 19 horas. Mas a gente tem
praticamente estado lá durante o dia todo. Às vezes, se você passar na frente de manhã, a gente tem deixado aberto, não é o horário de funcionamento, mas a gente atende também, assim como nos sábados também. Marcos, já tem a data definida para o primeiro turno e se houver segundo turno também, né? O primeiro turno ele ocorre no dia 6 de outubro. Lembrando que sempre o primeiro turno é definido como o primeiro domingo de outubro. Certo. E o segundo turno é, no caso, para aqueles municípios que tem, a gente lembra que somente os municípios com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno, ele vai ser no último domingo de outubro. Aqui em Xaxim a gente vai ter turno único, para minha alegria, porque não é fácil montar duas eleições, né? A gente acaba sofrendo bastante no segundo turno. Mas a gente vai ter dia 6, então, a eleição. A gente tem final do mês, começa o programa eleitoral nas rádios. Aqui você vai estar escutando, lembrando que é 10 minutos no período da manhã e 7 horas da manhã, 10 minutos no horário do almoço, somente para prefeito esses 10 minutos. E 70% daquelas inserções durante o dia vai ser para prefeito e 30% para vereadores. Então nós vamos ter aquelas inserções de 30 segundos e o programa que a gente chama em bloco, né, que é aquele que a gente escuta às 7 da manhã e às 12 horas no meio-dia, né? Esse é o que a gente vai ter de propaganda na rádio também, que permanece para essa eleição. São muitos assuntos, muitas dúvidas. Se quiser aproveitar e ressaltar algum lembrete importante, pode ficar à vontade. Eu quero só convidar aquelas pessoas que às vezes têm a disponibilidade e possibilidade, querem exercer a sua cidadania de uma forma mais fervorosa, a se inscreverem como mesário voluntário. Se você tem a vontade, né? Eu sei que aqui no município a gente tem em torno de 70% voluntários, mas se você não se inscreveu, ainda temos algumas vagas, estamos precisando, principalmente no Gomes Carneiro. A gente houve uma substituição bem grande de mesários, é o nosso maior local de votação. Então, se você vota no Gomes, quer se inscrever como mesário, pode ligar no cartório eleitoral, ou passar no cartório eleitoral, ou até no portal do mesário na internet e fazer a sua inscrição, porque nós estamos precisando de alguns mesários ainda, né? No interior, a mesma coisa. Algumas comunidades do interior, a gente tem por completo já os mesários, mas a gente está sempre precisando de nomes para estar podendo trabalhar e colaborar os serviços eleitorais. Se não há mesários, não há eleição, porque a gente não tem efetivo para estar botando urna para todo mundo. E não custa nada, a gente está colaborando, é uma forma de você fiscalizar o processo eleitoral, de você verificar se aquele resultado divulgado lá no site que dizem que altera, não sei o quê, é o mesmo que você verificou ali no momento da impressão na sua urna, é verificar se o número de eleitores que compareceu na sucessão é aquele que foi divulgado no TSE. Você passa a ser não só uma pessoa que vai colaborar com a eleição, mas também vai fiscalizar o processo eleitoral. Então a gente pede àqueles que tiverem vontade de estar se inscrevendo ou dando nome ao cartório eleitoral, que serão muito bem-vindos. Tem alguns benefícios também com relação? Tem benefícios. A gente vai pagar um vale, né? Se eu não me engano, são R$60 no Pix, que você recebe no dia, para alimentação. É 60 ou 70, eu não lembro, né, Jardel, aqui de cabeça. Sim. Tá? Porque essa parte quem cuida lá é o outro pessoal. E você tem direito a 2 dias de folga na empresa. Necessariamente ela tem que conceder. É um direito do mesário, né? E não é uma atividade difícil, as pessoas às vezes ficam receosas, mas eu vou ser jogado lá, o que eu vou fazer? Passa por treinamento, você vai trabalhar geralmente com pessoas que já têm experiência, elas vão estar lá para ajudar você a fazer atividades, a trabalhar. É um trabalho bem burocrático, mas de certa forma dinâmico também, e você aprende quando os 3 primeiros 4 eleitores entraram, o restante você faz de olho fechado, né? E eu digo, é uma atividade que em caso de desempate de concurso, você pode também ter uma declaração, há previsão. Perfeito. E também a possibilidade de alguns concursos fornece inscrição gratuita para quem trabalha junto ao mesário. Ótimo. Né? A gente viu alguns professores, algum concurso do estado, que os mesários tiveram esse benefício de não pagar a inscrição. Perfeito. Quero te agradecer por aceitar o convite de vir à Rádio Amiga para te esclarecer um pouco mais, porque é um assunto complexo, está próximo dessa data e as dúvidas estão chegando cada vez mais frequentes. Eu agradeço a rádio, agradeço aqui a Rádio Amiga, aos colaboradores aqui do Clique Xaxim também. E nos colocamos à disposição de toda a comunidade para tirar todas e qualquer dúvida, não só da comunidade, mas candidatos, mesários. Agradeço todos aqueles que já deram seu nome como mesário voluntário, todos aqueles que ajudam de alguma forma a eleição acontecer. Colocamos à disposição para dúvidas e estaremos aí na eleição, né, prestando mais esclarecimentos a todos aqueles, e que todos aí se comportem aí nas redes sociais para que a gente possa ter um pleito tranquilo e mostrar que Xaxim é uma cidade de respeito, é uma cidade que a gente tem aí um povo que respeita as diferenças, apesar da política, que respeita um ao outro e que vença aquele que seja escolhido pela população mais votado, né? Muito obrigado e até breve. Essa entrevista com o chefe do cartório eleitoral do município de Xaxim, Marcos Correia Vieira,
na Amiga FM. Em instantes eu retorno com Comunidade no Ar. Amiga FM. Apoios culturais de Portal Clique Xaxim, a vitrine para seus negócios e suas ações. Apoio para o comércio.